Meu nome é Amber Dawson. Tenho 34 anos. E, na manhã em que minha irmã me ligou para dizer que nosso pai havia morrido, ele estava sentado a menos de 1 metro de mim, roubando o bacon do meu prato no café da manhã. Eram exatamente 6h30. Ativei o viva voz sem dizer nada. Do outro lado da linha, Simone falou com uma frieza impressionante: o papai morreu ontem à noite. Ele deixou tudo para mim e para o meu marido. Você não vai receber nada. Ao fundo, ouvi a risada debochada do meu cunhado, Braden. Finalmente você ficou de fora. Meu pai colocou a xícara de café sobre a mesa, aproximou o rosto do telefone e disse algo que prefiro guardar por enquanto. Simone não escutou aquelas palavras naquele momento. Mas, quando finalmente ouviu, nunca mais conseguiu esquecê-las. O que ninguém imaginava era que o funeral que eles já tratavam como oportunidade para dividir a herança aconteceria no domingo seguinte. E o próprio pai havia escolhido cada detalhe da cerimônia, inclusive as flores, lírios. Minha mãe detestava lírios, e ele brincou que, dessa vez, ela não precisaria reclamar. 9 meses antes, em outubro de 2025, minha maior preocupação era organizar a escala dos plantões noturnos. Sou enfermeira registrada e trabalhava em contratos temporários, viajando a partir de Columbus, Ohio. Eram 13 semanas em um hospital, depois mais 13 em outro. O pagamento dessas viagens era a maneira mais rápida de quitar os empréstimos da faculdade de enfermagem antes dos 40 anos. Meu pai achava a graça da situação. Sempre dizia: você atravessa 3 estados para dar remédio a desconhecidos, mas nunca consegue aparecer para trocar o filtro da minha calefação. Esse era Moses Dawson, com 73 anos naquele outono. Serviu no exército entre 1970 e 1974. Depois que voltou para casa, passou anos consertando carros para outras pessoas até abrir, em 1981, a própria oficina na Route 9. Trabalhou lá durante 36 anos. Em 2017 vendeu o negócio, se aposentou aos 65 anos e continuou vivendo exatamente onde sempre viveu, a mesma casa na Maple Ridge Road que ele e minha mãe compraram em 1984 e terminaram de pagar em 2009. Ele nunca foi milionário. Era o tipo de pessoa que vivia sem dívidas. Em cidades pequenas, isso vale mais do que aparenta. Não era uma riqueza exibida em roupas caras ou carros luxuosos, mas uma tranquilidade que costuma chamar atenção quando chega a hora de abrir um testamento. Minha mãe, Carol, faleceu em março de 2023. Meu pai enfrentou o luto do mesmo jeito que sempre consertou motores, em silêncio, um dia de cada vez, sem precisar de plateia. Todos os sábados à noite ele dava corda no pequeno relógio de bronze que ela mantinha sobre a lareira, porque Carol dizia que um relógio parado fazia qualquer casa parecer sem vida. Ele cozinhava, dirigia sua velha F-150 de 1978, restaurada peça por peça com as próprias mãos, e todos os domingos nós conversávamos por telefone. Nossa relação era boa. Pelo menos parecia que tudo estava bem. Então, em uma tarde ensolarada de outubro, meu pai resolveu subir sozinho em uma escada para limpar as calhas da casa. Pedir ajuda nunca foi o seu ponto forte. A queda foi de pouco mais de 2 metros, mas o impacto foi suficiente para quebrar o punho direito. A fratura exigiu uma pequena cirurgia, com placas e parafusos, seguida de 6 a 8 semanas de recuperação. Não era uma tragédia, apenas um contratempo sério. Naquela época eu estava trabalhando em um contrato no Texas, mas consegui chegar ao hospital em Cedar Falls em menos de 48 horas. Era simplesmente o que precisava ser feito. Quando entrei no quarto, Simone já estava lá. Ela segurava um buquê de flores impecável, e suas lágrimas pareciam tão cuidadosamente preparadas quanto o próprio arranjo. O marido de Simone, Braden, apertava a mão do cirurgião como se estivesse fechando a venda de um imóvel. Ele trabalhava com financiamento imobiliário, tinha uma voz calma, convincente, e um aperto de mão que parecia ensaiado diante do espelho. Antes de eu voltar para o Texas, ele colocou a mão no meu ombro e disse com um sorriso tranquilo: volte para os seus pacientes, Amber. A família cuida da família. Naquele momento, aquelas palavras pareciam um gesto de carinho. Só muito tempo depois percebi o verdadeiro significado delas. Era um homem deixando claro, de forma sutil, que pretendia assumir o controle de tudo. Antes de embarcar, fiz todas as perguntas que qualquer enfermeira faria.
Quis ver os documentos da alta, o cronograma das consultas de retorno, a lista de medicamentos e todas as orientações médicas. Braden respondeu rapidamente que tudo já estava organizado, arquivado e guardado em casa. Simone reforçou a ideia com um sorriso: pode ficar tranquila. Nós cuidamos de tudo. Você está muito longe para se preocupar. Meu pai, ainda sob efeito dos remédios da cirurgia, sorriu da cama do hospital e fez um sinal positivo com a mão que não estava machucada. Vai em frente, filha. Estou cercado de profissionais. Foi por isso que voltei para o Texas. Faço questão de explicar isso porque será importante mais adiante. Eu não fui embora por falta de amor ou de preocupação. Parti porque as duas pessoas que estavam ao lado dele repetiam o tempo inteiro que tudo estava sob controle. O que eu não sabia era que uma delas já tinha decidido exatamente como aquele controle seria exercido. Em novembro, meu pai se mudou temporariamente para a casa de Simone Braden, que ficava a apenas 15 minutos da residência dele. Disseram que seria apenas até retirarem o gesso do braço. Foi nessa época que surgiu o primeiro documento importante, ironicamente, o único que realmente era legítimo. Como o braço direito estava imobilizado, meu pai não conseguia assinar cheques nem resolver assuntos bancários sozinho. Então Braden providenciou um tabelião, e meu pai assinou uma procuração limitada usando a mão esquerda, ainda sem prática. O documento autorizava apenas o pagamento das contas. Quero deixar isso muito claro. Aquela procuração era totalmente legal, fazia sentido e não tinha nada de suspeito. Qualquer pessoa responsável poderia assinar um documento parecido em uma situação semelhante. Eu mesma faria isso. É justamente assim que histórias como essa começam. Não com um golpe evidente, mas com um favor aparentemente inofensivo. Naquela mesma semana, Simone publicou uma foto nas redes sociais. Meu pai aparecia sentado à mesa da cozinha, com um prato de sopa à sua frente. A legenda dizia: uma bênção poder cuidar do meu pai. Família é tudo. A publicação recebeu centenas de curtidas, e boa parte dos moradores de Cedar Falls deixou mensagens carinhosas elogiando sua dedicação. Enquanto isso, durante uma das nossas ligações de domingo, Braden comentava os planos da família e, sem perceber, se referiu à casa dos meus pais, na Maple Ridge Road, simplesmente como o ativo. Falou aquilo com tanta naturalidade quanto alguém comenta sobre o tempo. Aquela palavra me chamou a atenção imediatamente. Perguntei: você quer dizer a casa? Ele deu uma risada e respondeu: desculpa, vício de quem trabalha com imóveis. Mais tarde, meu pai me contou que também começou a notar pequenos detalhes estranhos. Percebeu que Braden levou os papéis da procuração até o quarto, em vez de conversar com ele na mesa da cozinha. Reparou que a caneta já estava aberta, pronta para assinatura. Mas seu punho doía, os analgésicos deixavam tudo confuso e o documento dizia claramente que servia apenas para pagar contas. Ele leu o texto 2 vezes e assinou. Aquela foi a última vez que realmente lhe mostraram um documento antes de pedir outra assinatura. Depois disso, uma barreira invisível começou a ser construída, sempre com educação, sempre aos poucos. Minhas ligações de domingo deixaram de chegar ao meu pai e passaram a ser atendidas por Simone. Ele está dormindo. Está muito cansado. Depois eu aviso que você ligou. Durante 3 domingos seguidos, não ouvi a voz dele nem por alguns segundos. E, para completar, disseram que o velho celular de flip dele havia quebrado. Então decidi comprar um smartphone para o meu pai. Configurei tudo pessoalmente, salvei meu número como contato principal e enviei o aparelho para a casa de Simone. O pacote simplesmente desapareceu. Achei que tivesse sido um problema da transportadora, então comprei outro e enviei novamente, desta vez com rastreamento. O sistema confirmou a entrega. Quando perguntei, Simone respondeu com total naturalidade: aquele celular. O papai disse que não queria. Você sabe como ele é com tecnologia. Aquilo não fazia o menor sentido. Meu pai havia desmontado e reconstruído o carburador de uma caminhonete aos 70 anos. Um telefone nunca seria um desafio para ele. Naquele momento, tive certeza de que havia algo errado. Quero deixar registrado que tentei de todas as formas agir corretamente. Pedi para falar diretamente com ele. Sugeri fazermos uma chamada de vídeo.
Perguntei qual médico estava acompanhando a recuperação do punho para que eu pudesse entrar em contato com o consultório. Mas todas as tentativas terminavam da mesma maneira. Ele está descansando. Está tudo resolvido. Por que você está complicando as coisas? Era sempre a mesma resposta, dita com gentileza suficiente para parecer razoável. Existe uma realidade difícil que pouca gente entende em situações como essa. Quando um adulto é considerado legalmente capaz e as pessoas responsáveis por cuidar dele afirmam que está tudo bem, uma filha que mora em outro estado praticamente não tem como interferir. Não existe um órgão para ligar apenas porque sua irmã insiste em atender todas as chamadas. Eu estava presa a um contrato de trabalho de 13 semanas, ainda pagando minhas dívidas da faculdade, enquanto as únicas duas pessoas que conviviam diariamente com meu pai continuavam sorrindo e dizendo que tudo estava sob controle. Nunca esqueci a frase que Simone disse antes de desligar uma daquelas ligações: "Você escolheu a sua carreira, Amber. Agora deixa que quem ficou aqui cuide dele." Mesmo assim, voltei para casa no Natal. E bastou entrar na sala para perceber que algo havia mudado. Era dezembro de 2025. Meu pai tinha acabado de completar 74 anos, e o gesso já havia sido retirado. Mas parecia que outra coisa havia sido colocada sobre ele, um peso invisível que diminuía sua presença. Durante a ceia, ele permanecia sentado em um canto da sala enquanto Simone respondia às perguntas dirigidas a ele. Alguém perguntava como estava o punho, e antes que ele abrisse a boca ela respondia sorrindo: "Está ótimo, não é, papai?" Ele estava mais magro, mais calado. Até o café servido para ele era descafeinado, supostamente por recomendação médica, embora nenhum dos médicos dele tivesse feito essa orientação. Consegui ficar sozinho com ele por apenas 10 minutos na varanda dos fundos. Estava perto de 0 grau, mas fingimos que precisávamos de um pouco de ar fresco. Foi então que ele olhou para mim com aquele brilho antigo nos olhos e comentou em tom de brincadeira: "Minha conta bancária entrou em dieta, filha." Perguntei o que queria dizer. Ele explicou que os extratos antes chegavam normalmente à casa da Maple Ridge Road. Agora tudo havia se tornado digital, e apenas Braden tinha acesso às senhas. Disse que já havia pedido para ver as contas 2 vezes, mas, em ambas, Braden apenas dava um tapinha em seu ombro e respondia: "É para isso que você me tem." Voltei para dentro da casa e, com toda a calma do mundo, perguntei a Simone se, depois das festas, poderíamos sentar todos juntos para revisar as finanças do nosso pai. Antes mesmo que ela respondesse, Braden apareceu na cozinha como se já estivesse esperando pela conversa. "Família não precisa de advogado, Amber. A não ser que você esteja acusando alguém." Percebi imediatamente o jogo. Eu havia perguntado sobre extratos bancários. Ele respondeu falando de advogados. Logo depois, Simone começou a chorar, dizendo que ninguém valorizava todos os sacrifícios que ela fazia por permanecer ao lado do nosso pai. E meu pai, por ser um homem bom demais, colocou a mão no meu braço e falou baixinho: "Está tudo bem, filha. Não vamos transformar o Natal numa guerra." No dia 6 de janeiro, assinei mais um contrato de 13 semanas no Texas. Ao longo da vida assinei muitos documentos, mas aquele acabou sendo, de longe, a assinatura mais cara que já coloquei em um papel. Quando fevereiro chegou, nossas conversas de domingo já pareciam completamente ensaiadas. As respostas eram sempre iguais, como se alguém estivesse lendo um roteiro. Foi aí que decidi que já bastava. Tirei 4 dias de folga entre os plantões, não avisei absolutamente ninguém e embarquei para casa. Seria minha pequena surpresa, um gesto de amor que ninguém esperava. Simone abriu a porta claramente surpresa, mas recuperou a compostura em poucos segundos. "Nossa, que pena! Você acabou de perdê-lo." Seu pai saiu para uma pescaria de um fim de semana com o pessoal da Associação dos Veteranos. Fevereiro, em Ohio, e uma pescaria improvisada? Aquilo não fazia sentido. Mesmo assim, fui até a casa do meu pai na Maple Ridge Road. Fiquei alguns minutos parado no jardim, apenas observando. A grama estava alta, endurecida pela geada. A caixa de correio transbordava de correspondências. As cortinas permaneciam completamente fechadas. A casa inteira parecia abandonada, como se estivesse prendendo a respiração. Na saída da cidade, parei para abastecer e encontrei Aro Prescott, o amigo mais antigo do meu pai.
Aos 75 anos, ele havia administrado a funerária da família durante quase 40 anos antes de passar o negócio para os filhos. Conhecia praticamente todo mundo em Cedar Falls e tinha participado dos momentos mais difíceis de inúmeras famílias. Quando me viu, Arl franziu a testa. Amber, o Moses não aparece nas reuniões dos veteranos faz uns 3 meses. A gente imaginou que ele tivesse ido morar com você. Aquilo me deixou gelada. Então ele não estava pescando com ninguém. Nem participando das reuniões de sempre. Liguei imediatamente para Simone ainda no posto de gasolina. Ela respondeu sem demonstrar qualquer hesitação. Ah, não era com o pessoal dos veteranos. Era com outros amigos. Você nem conhece eles. Uma mentira encaixada perfeitamente sobre outra. Voltei para o Texas com um aperto enorme no peito. 3 dias depois, Simone me enviou uma foto. Meu pai aparecia sentado em uma poltrona, forçando um sorriso discreto para a câmera. A mensagem dizia apenas: seu pai está ótimo. Para de ficar controlando a nossa vida. Passei muito tempo olhando aquela fotografia. Havia um detalhe quase imperceptível ao fundo da imagem. Algo comum, sem importância aparente. Só 5 meses depois eu entenderia o que aquele pequeno detalhe significava. E, quando percebi, passei a enxergar todas as fotos que Simone havia me enviado de uma maneira completamente diferente. Meu contrato terminou na primeira semana de maio de 2026. Voltei para Columbus decidida a dirigir até Cedar Falls sem avisar ninguém. Desta vez eu não sairia de lá sem encontrar meu pai. Antes mesmo de desfazer as malas, meu telefone tocou. Era Junette Lehr, uma enfermeira com quem trabalhei anos antes na clínica médica. Ela tinha 58 anos, era extremamente observadora e do tipo que dificilmente deixava passar qualquer detalhe. Recentemente havia começado a trabalhar em uma instituição de longa permanência chamada Crest Haven Manor, localizada perto da divisa com Indiana, a cerca de 270 quilômetros da minha casa. A voz dela soava cuidadosa. Amber, temos um residente aqui desde março. Ele pergunta para praticamente todos os enfermeiros, em todos os turnos, se conhecem uma enfermeira chamada Amber. Diz que ela é filha dele. Meu corpo inteiro travou. June continuou falando com toda a delicadeza. O nome dele é Moses Dawson. Ele é o seu pai? Fiquei imóvel no meio da cozinha, ainda segurando as chaves do carro. Até aquele instante, ninguém havia mencionado a palavra instituição ou a casa de repouso. Nem em telefonemas. Nem em mensagens. Pelo que Simone sempre dizia, meu pai continuava vivendo tranquilamente a poucos minutos da própria casa. Antes de desligar, June acrescentou uma última frase. Foi ela que me fez pegar as chaves e sair imediatamente. Amber, ele não parece alguém que precisava estar aqui. Parece alguém que simplesmente foi colocado no lugar errado. Não telefonei para Simone. Também não liguei para Braden. Existem conversas que podem acontecer por telefone. Outras precisam acontecer pessoalmente, em plena luz do dia, com documentos sobre a mesa. Entrei no carro e fui embora. Mas, antes de contar o que encontrei naquele lugar, quero deixar um conselho para todos que ainda têm os pais envelhecendo ao seu lado: reserve um momento hoje, sente-se com eles para tomar um café e faça algumas perguntas simples, com carinho. Às vezes, uma conversa sincera chega antes que seja tarde demais. Uma pergunta simples pode mudar completamente o futuro de uma família. Quem possui a sua procuração? E você viu o extrato da sua própria conta bancária neste mês? Não para desconfiar de alguém, mas para ter certeza de que tudo continua sob seu controle. Foi justamente essa pergunta que eu não fiz a tempo. E a demora custou ao meu pai quase tudo, menos a própria vida. Se esta história está fazendo você refletir, aproveite para se inscrever no canal. O que meu pai fez depois que saiu daquele lugar merece ser conhecido, e você vai querer acompanhar cada passo dessa história. Foram quase 3 horas de estrada. Durante todo o trajeto, precisei pensar como enfermeira, porque, se tivesse dirigido apenas como filha, talvez nem conseguisse chegar ao destino. A Crest Haven Manor ficava em uma estrada secundária, marcada por uma placa antiga com algumas letras queimadas e quase legíveis. Assim que entrei no prédio, senti o ambiente antes mesmo de observar os detalhes.
O cheiro forte de desinfetante tentava esconder algo muito mais antigo. Um sinal de chamada de paciente piscava no corredor sem que ninguém aparecesse para atendê-lo. Uma televisão permanecia ligada, falando para uma fileira de cadeiras vazias. Meu olhar treinado começou automaticamente a avaliar tudo ao redor. Contei os funcionários presentes, como sempre fiz em qualquer hospital onde trabalhei. Havia apenas um auxiliar cuidando de uma ala que claramente precisaria de 4. O carrinho de medicamentos continuava fechado às 11 da manhã, enquanto as medicações programadas para as 9 ainda constavam como pendentes. Não digo isso para criticar os profissionais que trabalhavam ali. Quem está sobrecarregado faz o possível com os recursos que tem. O problema era outro. Meu pai havia passado 10 semanas naquele lugar enquanto minha irmã publicava nas redes sociais mensagens dizendo que a família era a coisa mais importante do mundo. Ele dividia um quarto no fim do corredor leste. A cama dele ficava ao lado de uma janela que nem sequer podia ser aberta. Demorei alguns segundos para reconhecê-lo. Moses Dawson, o homem que um dia carregou sozinho um bloco de motor inteiro apenas por orgulho, estava quase 7 quilos mais magro. A barba grisalha crescia sem cuidado, e ele vestia uma camisa que eu nunca tinha visto, larga demais, como se tivesse sido emprestada às pressas. Mas havia algo que permanecia exatamente igual. Os olhos. Assim que a porta se abriu, ele levantou a cabeça. O brilho continuava ali, firme, atento, completamente lúcido. Ele me encarou por alguns segundos antes de dizer, com um leve sorriso cansado: "Até que enfim você apareceu, filha." Aquelas palavras me atingiram com muito mais força do que qualquer lágrima. Depois ele completou: "Disseram que você sabia de tudo. Que tinha concordado com essa decisão." Naquele instante entendi o tamanho da manipulação. Eles não haviam apenas escondido meu pai de mim. Também esconderam a minha existência dele. Fizeram cada um acreditar que o outro havia aceitado toda aquela situação. Passamos quase 1 hora reconstruindo os últimos 7 meses. Cada mentira levava as mesmas 2 pessoas. O celular antigo dele nunca havia quebrado. Simone simplesmente o retirou dizendo que era para protegê-lo de golpes telefônicos. Os 2 smartphones que enviei jamais chegaram às mãos dele. Ele nunca soube que eu tinha comprado nenhum deles. As 4 cartas que escrevi também desapareceram antes de chegarem ao destinatário. Em março, Braden explicou que precisavam que meu pai saísse da própria casa por apenas 2 semanas, porque fariam uma reforma no piso do quarto de hóspedes. As 2 semanas passaram. Depois veio mais uma. E outra. Sempre que meu pai perguntava quando voltaria para casa, Braden respondia de forma cada vez mais seca. Até que, um dia, não houve mais explicações. A resposta passou a ser aquele corredor da Crest Haven Manor e um colega de quarto chamado Gus, que todas as noites gritava para o teto sem que ninguém o acalmasse. Durante todo esse tempo, meu pai acreditou que eu estava ciente de tudo. Disseram a ele que eu estava ocupada demais com o trabalho para me preocupar com o próprio pai. Mesmo assim, ele guardava na carteira um pequeno pedaço rasgado de um envelope. Nele estava escrito, a lápis, o número antigo do meu celular. Era o único contato que ninguém havia conseguido apagar. O problema era que o telefone da instituição só fazia chamadas externas quando algum funcionário tinha tempo para ajudar. E encontrar alguém disponível na Crest Haven Manor parecia acontecer tão raramente quanto um milagre. Naquele momento, deixei de lado a filha desesperada e fiz aquilo que eu sabia fazer melhor. Passei a agir como enfermeira. Comecei fazendo o que qualquer enfermeira faria. Perguntei a data, o mês, quem era o presidente e pedi que ele contasse de 100 para trás, diminuindo de 7 em 7. Meu pai revirou os olhos antes mesmo de começar. Hoje é terça-feira. Estou preso numa espécie de limbo, e esse seu teste ainda é mais fácil do que ouvir uma apresentação de financiamento do Braden. Sorri pela primeira vez naquele dia. A mente dele continuava afiada como sempre. Não havia qualquer sinal de confusão, demência ou perda cognitiva. E essa constatação logo se tornaria a peça mais importante de toda a história. Então ele olhou discretamente para a porta, abaixou a voz e disse algo que fez meu medo se transformar em algo muito mais sério. Filha, qualquer documento que usaram para me colocar aqui pode até ter tido minha assinatura. Mas depois disso, nunca mais assinei papel nenhum.
Fui imediatamente até a administração da instituição. Apresentei minha identificação profissional como enfermeira e conversei com o responsável pelo local. Era um homem visivelmente cansado, usando uma gravata sem graça, que parecia apenas repetir um roteiro decorado. Ele explicou que somente o responsável legal poderia autorizar a saída do residente. Segundo os registros, essa pessoa era Braden Voice, que possuía uma procuração. Respirei fundo e fiz apenas uma pergunta. O Sr. Moses Dawson possui algum diagnóstico registrado de comprometimento cognitivo? Demência? Incapacidade legal? Qualquer documento nesse sentido? O administrador pesquisou o prontuário em silêncio. Não havia absolutamente nada. Porque esse diagnóstico simplesmente nunca existiu. Meu pai havia sido admitido como uma internação voluntária, baseada em documentos apresentados por quem possuía a procuração, acompanhados apenas de uma justificativa genérica dizendo que ele precisava de ajuda nas atividades do dia a dia. Expliquei calmamente. Um adulto plenamente capaz não pode ser mantido aqui contra a própria vontade. Se ele deseja ir embora, pode assinar a própria alta. O administrador permaneceu em silêncio. Então completei, ainda de forma educada. Se houver alguma dúvida, podemos ligar agora mesmo para o órgão responsável pela fiscalização das instituições de longa permanência e revisar juntos toda a documentação. Tenho a tarde inteira disponível. Foi impressionante como os papéis apareceram rapidamente depois dessa sugestão. Menos de meia hora depois, meu pai estava sentado diante da mesa assinando a própria alta. Usou a mão direita, totalmente recuperada. Assinou com calma, letra firme, exatamente como sempre fez durante décadas. Quando terminou, sorriu e comentou. É a primeira coisa que assino em 6 meses, e justo a autorização para escapar daqui. June nos abraçou na saída e ainda colocou discretamente um pacote de biscoitos no bolso do casaco dele, como se estivesse entregando um objeto secreto. O administrador informou que comunicaria oficialmente o procurador por carta registrada. Perfeito, respondi. Correspondências levam alguns dias para chegar. Durante a viagem de volta, já depois de cruzarmos a divisa do condado, meu pai observava as plantações passando pela janela quando falou quase em um sussurro. Eles acham que continuo guardado naquele lugar, filha. Acho melhor deixar que continuem pensando isso por mais um tempo. Levei meu pai para o meu apartamento em Columbus. Abri o sofá-cama para ele, providenciei a reposição dos medicamentos para a pressão e preparei uma boa xícara de café desta vez com cafeína de verdade. Depois seguimos juntos até uma agência bancária. Independentemente de quem tivesse uma procuração, Moses Dawson continuava sendo o titular das próprias contas. E um titular tem o direito de consultar seus próprios extratos. A atendente imprimiu 11 páginas de movimentações. Meu pai analisou cada linha como fazia quando examinava o motor de um carro quebrado, devagar, atento e sem tirar conclusões precipitadas. Quando terminou a leitura, permaneceu alguns segundos em silêncio. Entre novembro e março, cerca de $187 mil haviam saído das contas dele. Desse total, $46 mil apareciam registrados como despesas de cuidados e assistência. Para um homem que passava os dias em uma instituição simples, alimentando-se de refeições básicas. Outra transferência chamava ainda mais atenção. $89 mil haviam sido enviados para uma empresa chamada BV Capital LLC. Bastava olhar as iniciais para imaginar de quem elas provavelmente eram. Outras movimentações chamavam ainda mais atenção. Cerca de $52 mil foram destinados ao financiamento de um condomínio na Flórida que Simone e Braden haviam comprado em 2022, justamente quando os preços dos imóveis estavam em alta. Depois de todas aquelas retiradas, restavam apenas $25 mil. Em poucos meses, quase toda a economia construída por uma vida inteira de trabalho havia desaparecido. Mas havia algo ainda mais preocupante. Anexada ao extrato bancário estava uma cópia de um pedido de abertura de uma linha de crédito usando a casa da Maple Ridge como garantia. O valor solicitado era de $150 mil, e o documento aparecia como aguardando aprovação. A assinatura era atribuída a Moses Dawson e trazia a data de 14 de abril. Naquele mesmo dia, meu pai estava a quase 270 quilômetros dali, perguntando aos enfermeiros da Crest Haven Manor se alguém conhecia sua filha. Naquela noite, liguei para Simone.
resolvi dar a ela uma única oportunidade de explicar tudo. Mantive a voz calma. Quero ouvir a sua versão. Me explique o que aconteceu. A resposta veio sem qualquer hesitação. Você nunca fez parte de verdade desta família, Amber. Então não venha dar lição em quem ficou aqui cuidando dele. Naquele instante, entendi que não adiantava mais procurar respostas dentro da família. Era hora de procurar alguém que trabalhasse apenas com fatos. Contratamos Patrícia Whitfield, especialista em direito voltado à proteção de idosos. Ela tinha 61 anos, usava os óculos presos por uma corrente delicada e transmitia uma segurança silenciosa. Seu escritório cheirava a papel recém-impresso e balas de limão. Ela ouviu toda a nossa história sem interromper uma única vez. Quando terminamos, olhou para meu pai e disse uma frase que ele nunca mais esqueceu. Documentos não choram, Sr. Dawson. É exatamente por isso que eu confio neles. A partir dali, tudo aconteceu de forma rápida e totalmente dentro da lei. Primeiro, meu pai assinou um documento revogando oficialmente qualquer procuração existente em seu nome. As notificações foram encaminhadas ao banco, ao cartório competente e a todas as instituições onde aquele documento pudesse produzir efeitos. Depois, Patrícia enviou uma contestação formal ao banco responsável pela linha de crédito da casa, questionando a autenticidade da assinatura. Como o empréstimo ainda não havia sido liberado, o processo foi imediatamente bloqueado. Em seguida, registrou uma denúncia junto aos órgãos responsáveis pela proteção de idosos e apresentou ao banco uma declaração formal relatando a suspeita de fraude. A partir daquele momento, diversos procedimentos oficiais passaram a correr simultaneamente, tornando muito mais difícil esconder qualquer irregularidade. Só então Patrícia explicou qual seria o maior desafio. Recuperar o dinheiro na esfera civil é possível. Mas provar intenção criminosa costuma ser bem mais complicado. A defesa provavelmente vai alegar que seu pai autorizou tudo verbalmente. Esse tipo de argumento aparece com frequência. Enquanto analisava os documentos enviados pelo banco, ela encontrou algo que mudou completamente o rumo do caso. Havia uma segunda procuração. Diferente da primeira, que autorizava apenas o pagamento de contas, essa concedia poderes financeiros amplos e praticamente ilimitados. O documento havia sido registrado em 12 de janeiro. Meu pai nunca o assinou. Patrícia deslizou a folha pela mesa até ele. Para um processo criminal, seria extremamente importante demonstrar que esse documento falso voltou a ser utilizado em alguma situação oficial, diante de testemunhas. Uma fraude escondida numa gaveta costuma gerar uma disputa judicial. Uma fraude usada publicamente pode levar a consequências muito mais sérias. Meu pai permaneceu em silêncio por vários minutos. Observava atentamente a assinatura falsificada colocada acima do próprio nome. Por fim, levantou os olhos e me fez apenas um pedido. Filha, pega meus documentos do exército. Na terça-feira seguinte seguimos para Cedar Falls. Braden estaria trabalhando normalmente, vendendo financiamentos imobiliários em seu escritório. Por sorte, a chave que eu ainda guardava continuava funcionando na porta dos fundos da casa da Maple Ridge. Às vezes, pequenos descuidos acabam se tornando grandes oportunidades. Assim que entramos, o silêncio da casa dizia mais do que qualquer palavra. O ar estava pesado, parado, como se ninguém realmente morasse ali havia muito tempo. No escritório, as gavetas dos arquivos permaneciam abertas, claramente reviradas à procura de documentos. No quarto de hóspedes, a mala da minha mãe estava sobre a cama, aberta exatamente onde alguém a havia deixado. Ao lado, sua caixa de joias permanecia vazia. Então meu pai caminhou lentamente até a lareira. Ali estava o pequeno relógio de bronze que Carol cuidava com tanto carinho. Os ponteiros permaneciam imóveis, presos em algum horário esquecido de meses atrás. Durante 7 meses, ninguém sequer teve o cuidado de dar corda ao relógio que minha mãe fazia questão de manter funcionando. E, para meu pai, aquela pequena cena dizia muito mais sobre o que havia acontecido naquela casa do que qualquer documento poderia explicar. Meu pai ficou parado no centro da própria sala por vários segundos, observando tudo ao redor como se fosse um visitante em um museu dedicado à própria vida. Faz 7 meses. Disse baixinho. E esta casa já nem tem mais o meu cheiro. Em seguida, caminhou até o quarto. Ajoelhou-se devagar, sem pressa, e puxou debaixo da cama um antigo baú militar que guardava desde a época em que serviu ao exército.
Ainda estava trancado. Era praticamente a única coisa naquela casa que Braden nunca havia conseguido abrir. Para alguém como ele, aquilo parecia apenas uma caixa velha sem valor. Mas, para meu pai, era onde estavam guardadas as partes mais importantes da própria história. Tudo permanecia exatamente como ele havia deixado décadas antes, organizado com a disciplina de um soldado. Lá dentro estavam seus documentos de desligamento do exército, emitidos em 1974, contendo sua assinatura original, feita quando tinha apenas 22 anos. Também estava a escritura original da casa, suas medalhas cuidadosamente envolvidas em um lenço e um envelope já gasto pelo tempo. Na frente dele, com a letra arredondada da minha mãe, estava escrito apenas: para Moses, quando eu não conseguir dizer pessoalmente. Naquele momento, ele não abriu a carta. Pegou todo o baú e o levou até a cozinha. Colocou-o sobre a mesa onde, durante toda a nossa vida, as decisões importantes da família sempre haviam sido tomadas. Ao lado dele, posicionou a procuração falsificada. Depois retirou seus documentos militares. Ficaram ali, lado a lado. Meu pai permaneceu em silêncio. Aprendi há muito tempo que homens tranquilos merecem atenção. Mas quando um homem naturalmente silencioso fica ainda mais calado, normalmente é porque já tomou uma decisão. Os dois documentos estavam separados por mais de 50 anos. Na assinatura de 1974, o AM de Moses inclinava-se fortemente para a esquerda, como se enfrentasse um vento forte. O traço horizontal do ante em Dawson avançava além das letras, exatamente como sempre fizera. A tinta pressionava o papel com firmeza. Era uma assinatura feita por alguém que realmente assumia aquilo que escrevia. Já na segunda procuração, datada de 12 de janeiro de 2026, tudo parecia artificialmente perfeito. As letras eram arredondadas, uniformes e delicadas demais. Meu pai tocou o papel com a ponta do dedo. Nunca escrevi assim. Nem antes de machucar o punho. Mas o problema principal não era a caligrafia. Era a data. Depois que ele saiu da instituição, consegui acesso aos prontuários médicos porque meu pai me autorizou oficialmente a acompanhar seus cuidados de saúde. Os registros mostravam exatamente onde ele esteve naquele dia. Em 12 de janeiro, permaneceu na clínica ortopédica das 9 da manhã até aproximadamente 11h30, realizando exames e acompanhamento da cirurgia no punho. Em vários momentos recebeu medicação sedativa leve para o procedimento, e cada etapa havia sido registrada pela equipe médica. Entretanto, a procuração apresentava um reconhecimento de firma indicando que a assinatura teria acontecido às 10h15 da manhã, em um cartório localizado a vários quilômetros dali. Era impossível. Meu pai não podia estar sedado em uma clínica e, ao mesmo tempo, assinando documentos em outro endereço. O documento não apenas continha uma informação falsa. Ele praticamente revelava sozinho a própria fraude. Meu pai recostou-se na cadeira. Seu rosto mudou. Era como se o período de tristeza tivesse terminado e, naquele instante, começasse uma nova fase. Então disse calmamente: mortos não assinam documentos. Olhei para ele sem entender. Ele sorriu de lado. Quem autenticou essa assinatura resolveu reconhecer a assinatura de um fantasma, filha. Acho que está na hora de apresentar um homem bem vivo para essas pessoas. Só depois disso ele finalmente abriu a carta deixada pela minha mãe. Leu tudo sozinho, perto da janela. Quando voltou para a mesa, compartilhou apenas uma frase comigo. Nunca subestime quem prefere o silêncio. E, aconteça o que acontecer, não deixe que façam você se calar também. Na sexta-feira daquela mesma semana, a notificação oficial enviada pela Crest Haven chegou à caixa de correio da casa de Simone Braden. Antes do meio-dia, meu celular começou a tocar sem parar. A primeira mensagem de voz era de Braden. Toda aquela voz educada e tranquila havia desaparecido. Restava apenas irritação. Você retirou um idoso de uma instituição sem autorização. Isso é sequestro. A segunda mensagem de voz de Braden veio ainda mais agressiva. Ele me acusava de sequestrar meu próprio pai. Ouvir um corretor de financiamentos tentando citar leis era quase cômico, mas preciso reconhecer uma coisa: ele havia aprendido exatamente quais palavras usar para intimidar. Na terceira mensagem, a ameaça ficou mais séria.
Disse que entraria imediatamente com um pedido judicial de tutela, alegando que meu pai estava confuso, incapaz de tomar decisões e sendo manipulado pela filha interessada no dinheiro dele. Perceba a ironia. Eles estavam acusando outra pessoa exatamente daquilo que estavam fazendo. Patrícia ouviu tudo com absoluta tranquilidade. Para conseguir uma tutela, será necessária uma avaliação médica independente. Seu pai vai passar por ela sem qualquer dificuldade. Mas ela também fez questão de ser realista. Uma disputa judicial desse tipo costuma levar semanas. Gera conflitos, acusações públicas e desgasta toda a família. Só que, segundo ela, esse nunca seria o verdadeiro objetivo. O que Braden queria era ganhar tempo. Tempo para tentar destravar o empréstimo garantido pela casa. Tempo para movimentar o restante do dinheiro antes que todas as investigações avançassem. Patrícia resumiu perfeitamente a situação. Pessoas assim nem sempre lutam para vencer. Muitas vezes lutam apenas para manter o relógio correndo enquanto o patrimônio desaparece. Naquela mesma noite, Simone enviou apenas uma mensagem. Sem cumprimento. Sem qualquer demonstração de preocupação. Apenas escreveu: Nosso pai vai escolher ficar conosco. Ele sempre prefere quem permanece ao lado dele. Você tem sua carreira e um apartamento vazio. No fim, ele vai perceber qual filha realmente construiu a vida em torno dele. Mostrei a mensagem ao meu pai. Nós dois havíamos combinado que, dali em diante, não existiriam mais segredos administrados por terceiros. Ele leu tudo em silêncio. Depois olhou pela janela durante alguns instantes e respondeu com uma calma impressionante. Ela ainda acredita que morar perto de alguém significa estar ao lado dessa pessoa. Em seguida, devolveu meu celular. Ligue para o Arl. Está na hora de ele me pagar um favor que me deve desde 1976. Naquela noite, pouco depois das 9, sentamos à mesa da cozinha. Meu pai preparou café descafeinado para nós dois e brincou dizendo que finalmente estava obedecendo às recomendações médicas. Então falou com toda a seriedade. Para concluir o plano deles, eu preciso estar incapacitado, ou morto. Fez uma pequena pausa. A tutela é o caminho lento. Público. Então vamos apresentar a eles a outra possibilidade. Sorri por instinto, achando que era apenas uma piada. Mas bastou olhar para o rosto dele para perceber que falava sério. A ideia não envolvia falsificar certidões de óbito, enganar órgãos públicos ou publicar notícias falsas. Meu pai havia pensado cuidadosamente em todos os limites legais e não pretendia ultrapassar nenhum deles. Nenhum documento oficial seria alterado. Nenhuma seguradora seria acionada. Nenhuma autoridade receberia informação falsa. Apenas uma notícia transmitida entre conhecidos e uma cerimônia de despedida organizada pelos amigos mais próximos. Segundo ele, quem estivesse disposto a agir por ganância revelaria as próprias intenções sem precisar de qualquer incentivo adicional. A lógica era simples. Se Simone e Braden acreditassem que ele realmente havia falecido, provavelmente correriam para apresentar os documentos que vinham preparando e tentar controlar o patrimônio antes que qualquer dúvida surgisse. E, se utilizassem documentos falsificados diante de testemunhas, estariam criando problemas para si mesmos. Não seria uma armadilha montada por nós. Seriam as próprias escolhas deles produzindo as consequências. Mesmo assim, hesitei. Meu velho hábito de assumir responsabilidade por tudo falou mais alto. E se isso der errado? Vão dizer que você perdeu o juízo. Podem até usar isso contra você no processo de tutela. Meu pai apenas concordou com a cabeça, como se já tivesse considerado essa possibilidade. Já ouvi coisas muito piores vindas de pessoas muito melhores. Logo depois abriu um sorriso. Por um instante, parecia décadas mais jovem. Então concluiu. Só precisamos de alguém em quem a cidade inteira confie. E, por sorte, eu conheço justamente o homem que organizou as despedidas de metade desta cidade. Arl Prescott ouviu todo o plano sentado na varanda de casa, segurando uma xícara de café que acabou esfriando na mão enquanto meu pai explicava cada detalhe. Quando Moses terminou de falar, Arl ficou em silêncio por alguns segundos. E, para alguém como Arl, 5 segundos de silêncio já era praticamente um discurso. Então ele respirou fundo e respondeu.
Enterrei 4 prefeitos e um homem que eu sinceramente não fazia questão de lembrar. Acho que essa será minha primeira cerimônia de ensaio. Era assim que homens da velha guarda diziam assim. Para entender o peso daquela decisão, é preciso saber quem era Aro Prescott. Ele comandou a funerária Prescott durante 40 anos. Em Cedar Falls e nas cidades próximas, sua palavra sobre uma despedida tinha praticamente o mesmo peso que uma confirmação oficial. Hoje seus filhos administravam o negócio, mas ninguém naquela região questionaria Arlo se ele ligasse trazendo uma notícia triste. E era exatamente por isso que ele seria a pessoa ideal para fazer aquela ligação. Apenas uma chamada. Direta para Simone. Ele diria que o pai dela havia passado mal e não resistiu. Cada frase poderia ser interpretada como uma confusão entre pessoas mais velhas. Nada seria registrado oficialmente. Nenhum documento seria falsificado. Nenhuma autoridade seria enganada. A participação de June seria ainda mais simples. Se alguém ligasse para Crest Haven Manor perguntando por Moses Dawson, ela apenas confirmaria aquilo que era verdade. O Sr. Dawson não está mais conosco. E deixaria que a própria consciência de quem perguntasse completasse o restante da história. O grupo de veteranos organizaria uma homenagem naquele domingo. Seria uma reunião feita pelos antigos companheiros de farda do meu pai, como eles já haviam feito durante décadas para outros amigos que partiram. E Patrícia não saberia de nenhum detalhe do plano. Oficialmente, e de fato, ela não participaria de nenhuma encenação. Ela apenas compareceria a uma homenagem comunitária como convidada. Do jeito que advogados de cidade pequena costumam fazer, com uma pasta na mão, porque Patrícia nunca saía de casa sem carregar documentos importantes. Se, por acaso, algum papel aparecesse durante a reunião, ela estaria presente com os documentos verdadeiros. Antes de encerrar a conversa, Aro fez uma última pergunta prática. E quais flores você quer? Meu pai respondeu sem hesitar. Lírios. Depois deu um pequeno sorriso. Carol odiava lírios. Acho que dessa vez ela não vai se importar em perder essa. Eu sei que algumas pessoas podem estar pensando agora. Amber, era só processar eles. E nós poderíamos ter feito isso. Provavelmente conseguiríamos uma vitória depois de anos de batalha judicial, em algum corredor silencioso de tribunal, cercados por paredes sem graça e pilhas de documentos. Mas meu pai queria algo além de recuperar o dinheiro. Ele queria que a própria cidade enxergasse quem aquelas pessoas realmente eram. Sem rumores. Sem acusações. Sem versões contadas por terceiros. Apenas observando as próprias atitudes deles. E se você já viu alguém com muita conversa convencer todos ao redor de qualquer coisa, sabe exatamente por que isso importava. A homenagem estava chegando. E aquela seria uma noite que ninguém em Cedar Falls esqueceria. Na quinta-feira, às 7 da noite, Aro fez a ligação da varanda de casa. Meu pai e eu estávamos sentados a poucos metros dele, ouvindo tudo pelo viva voz. Era uma situação surreal, meu próprio pai acompanhando o anúncio da própria morte com os braços cruzados, como se estivesse analisando um orçamento de conserto de carro. A voz de Aro carregava 4 décadas de experiência. Aquele tom calmo e cuidadoso que ele usou tantas vezes ao levar notícias difíceis para famílias em suas próprias portas. Então ele ligou. Simone, querida, é o Aro Prescott. É sobre seu pai. Houve uma pequena pausa. Ele passou mal esta noite. Sinto muito mesmo, ele faleceu. E então todos nós ouvimos. O silêncio. 3 segundos completos. 3 segundos em que qualquer filha preocupada teria perguntado. Como aconteceu? Ele sofreu. Meu Deus, meu pai. Mas Simone não perguntou nada disso. A primeira coisa que saiu da boca dela, em uma voz que parecia misturar surpresa e alívio, foi: Onde ele estava ficando? Tinha alguma coisa com ele? Algum documento? Quero dizer, papéis, eu estou falando dos papéis. Meu pai não mudou a expressão. Nenhum músculo do rosto se moveu. A mão dele entregou o que o rosto tentava esconder. Os nós dos dedos ficaram mais evidentes enquanto ele apertava a xícara de café. Foi apenas por um instante. Depois, ele relaxou novamente.
Existem dores que alguns homens carregam em silêncio, de pé, sem deixar ninguém perceber. Arl, como sempre, manteve a postura. Disse que os antigos companheiros do posto cuidariam de tudo. Haveria uma homenagem no domingo, no Salão dos Veteranos, sem qualquer custo para a família. Sobre documentos, comentou que provavelmente algum advogado teria acesso ao que fosse necessário. A isca estava lançada. De maneira calma, sem pressão, como quem coloca uma linha na água esperando o momento certo. Simone agradeceu com uma voz que parecia já estar em outro lugar, fazendo cálculos. Ela não perguntou como o pai havia partido. Não perguntou se ele sofreu. Não perguntou onde ele estava ou quem estava com ele. A única preocupação dela era saber sobre o que ele havia deixado para trás. Como se meu pai não fosse uma pessoa. Como se fosse apenas uma lista de bens. Mais tarde, conseguimos descobrir através dos registros telefônicos o que aconteceu apenas 23 minutos depois daquela ligação. Às 7h41 da noite, Braden ligou para a empresa responsável pela linha de crédito da casa e deixou uma mensagem perguntando sobre os prazos para a liberação do dinheiro. Parece que até o luto dele seguia horário comercial. E isso nos leva de volta ao começo de tudo. Sexta-feira, 6h30 da manhã. Minha cozinha em Columbus. O bacon fritando na panela. Meu pai sentado do outro lado da mesa, roubando pedaços do meu prato como sempre fazia. Então o telefone acendeu. Era Simone. Coloquei no viva voz e deixei o aparelho entre nós, ao lado das xícaras de café. Você já conhece as palavras. Mas escute novamente sabendo tudo o que eu sabia naquele momento. Irmã, o papai morreu ontem à noite. A voz dela era fria. Sem pausa. Sem lágrimas. Ele deixou tudo para mim e para o meu marido. Você não vai receber nada. E então ouvi Braden próximo ao telefone, claramente querendo que eu escutasse. Finalmente você ficou de fora. Só que, dessa vez, eu entendi o verdadeiro significado daquela ligação. Ela não estava me avisando sobre uma morte. Ela estava tentando me expulsar. Da família. Da herança. Da própria história do meu pai. Antes mesmo que eu pudesse perguntar qualquer coisa sobre documentos ou explicações, a acusação e a reivindicação vieram primeiro. Com eles, sempre era assim. A afirmação vinha antes dos fatos. Meu pai colocou a xícara sobre a mesa sem fazer nenhum barulho. Depois se inclinou em direção ao telefone, tão perto que o vapor do café quase embaçou a tela. E falou. Baixo. Calmo. Definitivo. Mas você ainda não ouviu o que ele disse. Porque Simone não ouviu. Meu dedo estava sobre o botão de silenciar desde o início da ligação. Nós tínhamos combinado que aquele plano precisava de mais 2 dias antes de revelar qualquer coisa. Aquelas palavras não eram para aquele momento. Eram para domingo. Ela ouviria diante de todos. E vocês também. Voltei a falar com uma voz tranquila, fingindo surpresa e dor. Disse que precisava de um tempo para processar tudo e que iria ao memorial no domingo. A última coisa que Simone disse antes de desligar foi: tudo bem. Mas não apareça em um funeral trazendo advogado, Amber. Tenha um pouco de classe. Eu apenas respondi: entendi. O sábado chegou. E eles passaram o dia exatamente como sempre foram. Às 9 da manhã, Simone publicou uma foto em preto e branco do meu pai nas redes sociais. A legenda dizia: descanse em paz, papai. Sua filha esteve ao seu lado até o fim. Com um emoji de coração. Até o meio-dia, a publicação já tinha centenas de reações. Pessoas ofereciam comida nos comentários. Mulheres que conheceram minha mãe na igreja deixavam emojis de velas. Você esteve com ele até o fim. Mas o fim de quê? Da vida dele? Ou da conta bancária dele? Foi naquele momento que finalmente entendi aquela fotografia de fevereiro. Aquela que Simone havia enviado com a mensagem: pare de ficar verificando se estamos bem. A mesma poltrona. A mesma parede ao fundo. E naquela parede havia um relógio marcando 4h07. Exatamente os mesmos 4h07 da nova foto publicada no memorial.
E o mesmo tipo de camisa no meu pai. Todas as provas de que ele estava bem, todas as imagens que Simone havia enviado para me tranquilizar, vinham do mesmo dia. De uma única tarde. Uma única cena permaneceu preparada durante meses, guardada e esperando o momento certo, como algo esquecido no fundo da geladeira. Meu pai já não morava naquela casa desde março. Mas as fotos que Simone publicava nunca mostravam isso. Enquanto ela construía uma imagem perfeita nas redes sociais, Braden continuava agindo nos bastidores. Uma vizinha da Maple Ridge, Dot Cryons, que acompanhava aquela rua há 40 anos, me ligou completamente confusa. Ela tinha visto uma van parada na garagem do meu pai. Um homem estava trocando as fechaduras da porta. No sábado, antes mesmo do funeral, eles já estavam tentando assumir a casa de um homem que, para eles, ainda nem havia sido enterrado. Patrícia adicionou o horário da ligação de Dot ao arquivo que ficava cada vez mais cheio de evidências. Pouco depois, June também entrou em contato. Alguém havia ligado para Crest Haven Manor pedindo informações sobre os documentos do espólio. O espólio. O corpo dele nem sequer estava frio ainda. Principalmente porque ele estava sentado na minha cozinha, comendo um sanduíche de bacon, alface e tomate. Meu pai ouviu tudo sem demonstrar surpresa. Apenas respirou fundo, pegou seus sapatos mais elegantes e passou a noite preparando o único terno escuro que possuía. Todo homem deveria estar bem vestido no próprio funeral, disse ele. No domingo, tudo estava pronto. 60 cadeiras dobráveis. Um caixão fechado. E minha irmã entrando pela porta usando sapatos novos e segurando uma pasta nas mãos. O salão dos veteranos estava preparado para a ocasião. As bandeiras estavam posicionadas na frente do palco. O quadro de honra com nomes gravados em metal brilhava na parede. As cadeiras estavam organizadas em fileiras sobre aquele velho piso de madeira que parecia guardar histórias e segredos de todas as famílias que já haviam passado por ali. Arl fez exatamente o que sabia fazer. Preparou o ambiente como um profissional. Havia um caixão fechado na frente do salão, emprestado apenas para a cerimônia. Ninguém questiona um caixão fechado em uma homenagem. As pessoas preferem respeitar o momento em vez de fazer perguntas. Ao lado, colocaram uma fotografia do meu pai usando uniforme militar. Jovem, confiante, com aquele olhar de quem acreditava que podia enfrentar qualquer coisa. E então vieram as flores. Lírios. Meu Deus, havia lírios por todos os lados. A cidade inteira apareceu. Os antigos companheiros de farda usando seus bonés. Os vizinhos da Maple Ridge. Os amigos da igreja da minha mãe, trazendo pratos cobertos com papel alumínio para depois da cerimônia. Até Dot apareceu usando seu melhor casaco. June ficou discretamente no fundo do salão. Patrícia escolheu um canto mais afastado, com sua pasta apoiada sobre os joelhos, observando tudo em silêncio. Meu pai e eu estávamos em uma pequena sala de armazenamento atrás do palco, entrando por uma porta lateral. Conseguíamos enxergar parte do salão através de uma pequena abertura na dobradiça. Estávamos perto o suficiente para ouvir o barulho das cadeiras se movimentando. Minha missão era simples. Ficar naquele lugar escuro segurando uma pasta cheia de documentos verdadeiros e controlar minha respiração. E vou ser sincera. Minhas mãos estavam geladas. As dele não. Simone entrou no salão como se fosse a viúva perfeita de uma fotografia antiga. Vestido preto ainda com aparência de novo. Sapatos recém-comprados. Um lenço pronto para as lágrimas. Ela chorava exatamente quando alguém estava olhando e recuperava a postura no instante em que ninguém prestava atenção. Braden fazia o que sempre fez. Circulava pelo salão usando seu melhor terno, colocando a mão no ombro das pessoas, recebendo condolências como se fossem elogios profissionais. Debaixo do braço, carregava uma pasta própria. Eles foram direto para a primeira fileira. Claro que foram. Eram exatamente o tipo de pessoas que escolheriam um lugar mais visível. Às 2 da tarde, Aro caminhou até o pequeno púlpito. Limpou a garganta com a solenidade de quem havia feito aquilo centenas de vezes. Então disse a frase que era a base de todo o plano. Antes de compartilharmos nossas lembranças sobre Moses, a família pediu alguns minutos para falar sobre os assuntos dele. Os assuntos dele.
Eles mesmos haviam solicitado aquele momento naquela manhã. Tinham praticamente pedido uma oportunidade para revelar tudo em público. Braden caminhou até o púlpito como sempre fazia, como se aquele lugar já estivesse reservado para ele. Segurou as laterais do suporte, abaixou a cabeça por alguns segundos para criar o efeito certo e começou. Moses era família. E família respeita os desejos de um homem. Então abriu a pasta. E retirou o documento. Papel de aparência sofisticada. Capa azul. Aquele tipo de documento que tenta parecer importante antes mesmo de alguém ler uma palavra. Braden levantou a folha diante de todos. Moses deixou um testamento preparado em abril deste ano. No documento, dizia que ele deixava a casa da Maple Ridge Road, todas as contas bancárias e até a caminhonete para Simone e para Braden. Assinado em 20 de abril de 2026. O salão inteiro reagiu ao mesmo tempo. Não foi uma palavra. Foi um som. O barulho de 60 cadeiras antigas se movimentando enquanto 60 pessoas endireitavam a postura, tentando entender o que acabavam de ouvir. Simone continuou lendo aquilo com a mesma naturalidade de quem comenta sobre frutas estragadas ou pessoas ruins. E, conforme sua voz ecoava pelo salão, os olhares começaram a se cruzar entre as fileiras. Porque todos ali conheciam Moses Dawson. Durante 30 anos, todos ouviram aquele homem falar com orgulho da filha enfermeira. E aquela história simplesmente não combinava com o homem que eles conheciam. Braden deveria ter parado naquele momento. Mas parar nunca foi uma característica dele. Ele levantou uma das mãos pedindo silêncio, encontrou meu rosto no fundo do salão e continuou. Eu havia saído discretamente da sala lateral alguns minutos antes, exatamente como planejado, e permaneci encostada na parede dos fundos. Então ele leu a próxima parte devagar, como se saboreasse cada palavra. E para minha filha, Amber, não deixo absolutamente nada, por razões que ela conhece. Por razões que ela conhece. Ele estava usando a suposta crueldade de um homem morto diante dos próprios amigos daquele homem. E fazia isso sorrindo. Aquele sorriso foi, provavelmente, a coisa mais cara que Braden já usou na vida. No canto do salão, Patrícia abriu sua pasta com calma, sem pressa. Aaron, parado no púlpito, aproximou-se do microfone com a mesma serenidade de alguém prestes a começar uma oração. 20 de abril. Disse ele. Uma data curiosa para uma assinatura. Nesse instante, a porta lateral fez um pequeno barulho. Eu observei 60 pessoas ouvirem aquele som. Mas antes de contar o que aconteceu depois, preciso voltar algumas horas. Porque, na noite anterior, quase desistimos de tudo. Sábado, perto da meia-noite. Minha cozinha. Os documentos estavam espalhados pela mesa como peças de um motor desmontado esperando para serem organizadas. Meu velho hábito tentou aparecer uma última vez. Aquela voz dentro de mim que sempre dizia que qualquer problema em qualquer sala era minha responsabilidade resolver. Ainda podemos simplesmente entregar tudo para a polícia na segunda-feira, eu disse. Sem exposição. Sem palco. Sem confusão. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Quando respondeu, não estava bravo. Na verdade, sua voz estava quase tranquila. Simone disse que você não receberia nada. Então vamos ver como é esse nada quando ele aparece de pé e começa a andar. Depois ele me explicou o verdadeiro motivo por trás de tudo aquilo. Não era apenas dinheiro. E eu vou repetir exatamente como ele me disse naquela noite. Filha, eles não roubaram apenas minhas economias. Dinheiro pode ser recuperado. Eu construí tudo uma vez usando minhas próprias mãos e uma chave inglesa. Eles roubaram a minha voz. Disseram para a cidade que eu precisava ser guardado em algum lugar. Disseram para minha própria filha que eu não queria ela por perto. Fizeram eu acreditar que minha própria mente não merecia confiança. Aos 74 anos, a única coisa que um homem realmente possui é o direito de decidir por si mesmo. E eu vou recuperar esse direito diante de todas as pessoas para quem eles mentiram. Naquela frase estava toda a razão daquela batalha. Não era apenas sobre contas. Era sobre dignidade. Então combinamos as regras. As regras dele. Nada de gritos. Nada de acusações exageradas.
Nada de discursos emocionais. Eu carregaria a pasta com os extratos bancários, a revogação das procurações, os registros médicos e os documentos do exército. E deixaríamos os papéis falarem. Porque, desde o começo, os papéis haviam sido a arma deles. E existe uma certa justiça em ser derrotado pela verdade escrita. Domingo à tarde, exatamente às 2h17. A abertura da porta ficou iluminada. A mão do meu pai segurou a maçaneta. E 60 pessoas estavam prestes a testemunhar o que provavelmente foi a ressurreição mais curta da história de Ohio. A porta lateral se abriu. E Moses Dawson entrou no próprio memorial. O terno escuro estava perfeitamente ajustado. Os sapatos brilhavam como vidro preto. O distintivo dos veteranos preso ao paletó refletia a luz do salão. Ele não estava com pressa. Moses Dawson nunca correu atrás de ninguém durante toda a vida. E certamente não começaria a fazer isso no próprio funeral. Um passo lento. Depois outro. O velho piso de madeira anunciava a cada movimento como se tivesse guardado aquele momento por 60 anos e finalmente estivesse pronto para revelar tudo. O salão começou a desmoronar em câmera lenta. Uma travessa de comida escorregou de uma mesa lateral e caiu no chão com um estrondo. Ninguém sequer virou para olhar. Uma das senhoras da igreja fez o sinal da cruz 2 vezes e precisou se sentar rapidamente. O cilindro de oxigênio de alguém começou a fazer um barulho agudo no fundo do salão. E lá atrás, June simplesmente perdeu a batalha contra a própria reação. Soltou uma risada curta e involuntária antes de cobrir a boca com as 2 mãos. Dot falou alto, sem perceber que estava falando com todo mundo. Bom, eu vou precisar ver para acreditar. E, pelo que todos diziam depois, era provavelmente a primeira vez na vida que ela ficava sem palavras. Simone não gritou. Ela apenas levantou. E então pareceu parar de funcionar. Seu rosto ficou branco como os lírios espalhados pelo salão. 2 marcas de rímel escorreram pelas bochechas, enquanto sua expressão inteira parecia esquecer como deveria reagir. E Braden? Braden congelou. Ele continuava parado diante do púlpito, segurando o falso testamento na mão direita, ainda levantado na altura do ombro. Ali estava ele. Com o documento falso exposto. Na frente de 60 testemunhas. E de uma advogada. Um vendedor capturado no meio de sua apresentação, observado por todos os olhos daquela sala. Meu pai chegou até o púlpito. Ajustou o microfone para baixo usando 2 dedos, exatamente como fazia quando regulava um carburador antigo. Olhou para o caixão fechado. Então disse: "Bela caixa, Arl. Um pouco espaçosa demais para o meu gosto." Depois virou o rosto para Braden. Encontrou os olhos dele. E falou com a mesma tranquilidade de quem comenta o clima pela manhã. "Pessoas mortas não assinam documentos, filho. E com certeza não tomam café." Braden fez exatamente o que todo vendedor faz quando percebe que perdeu o controle da situação. Ele tentou vender uma nova versão da história. E tentou vender alto. Isso é uma piada de mau gosto. Sua voz ecoou pelo salão. O tom suave e convincente havia desaparecido. Não restava mais aquele jeito amigável. Apenas desespero. Ele não está bem. Olhem para ele. Isso é confusão de idade. Ele saiu de uma instituição onde estava recebendo cuidados. Ele está sendo manipulado por ela. Então apontou para mim no fundo do salão. Ela tirou ele de lá. Ela só quer o dinheiro dele. É exatamente por isso que a tutela era necessária. Era impressionante assistir um homem se afundar enquanto ainda tentava convencer todos de que estava no controle. 60 pessoas tinham acabado de ver meu pai atravessar aquele salão com a postura de um comandante revisando uma tropa. E agora Braden tentava convencer todos de que aquele mesmo homem estava perdido e incapaz de tomar decisões. Mas ninguém concordou. O silêncio que tomou conta do lugar era diferente. Não era o silêncio de uma plateia esperando o próximo ato. Era o silêncio de pessoas que haviam parado de assistir e começado a julgar. Simone tentou mudar de estratégia. Ela procurou a compaixão do salão. "Papai, nós pensamos que o Arl tinha dito." Então virou rapidamente para Arl, com a máscara de tristeza começando a cair.
Você mentiu para mim. Você me ligou. Você disse que. E foi naquele momento que ela própria revelou tudo. Na frente de todos. Ela tinha recebido a notícia de que o pai havia morrido. E nem uma única vez perguntou onde ele estava. Não ligou para confirmar. Não perguntou como aconteceu. Não procurou saber se ele tinha sofrido. Ela apenas preparou um discurso e levou uma pasta de documentos. Ninguém obrigou Simone a dizer aquilo. Mas a verdade tem uma maneira curiosa de aparecer quando alguém tenta explicar demais. Uma dor que ignora a pessoa e corre direto para os papéis conta uma história por si só. Eu caminhei pelo corredor central sem pressa. Cheguei até ela. E mantive minha voz no mesmo tom que eu usava com familiares esperando notícias difíceis no hospital. Você recebeu a informação de que ele tinha passado mal. Às 6h30 da manhã seguinte, você me ligou falando sobre o testamento. Mas em nenhum momento perguntou se poderia vê-lo. Nenhuma única vez. Atrás de mim, ouvi o pastor da antiga igreja da minha mãe se levantar. Ele pegou o casaco. E caminhou para 3 fileiras de distância do banco onde a família Voz estava sentada. Naquele instante, ninguém precisou dizer nada. A sala já tinha escolhido um lado. Então Patrícia se levantou. Fechou o botão do paletó com calma e falou pela primeira vez naquela tarde. Senhor Voz, poderia me entregar o documento que acabou de ler para todos nesta sala? O que aconteceu nos 11 minutos seguintes foi, sem dúvida, o momento em que eu mais gostei de ver documentos sendo apresentados. Patrícia caminhou até a mesa da frente, aquela que normalmente ficava reservada para o livro de assinaturas dos convidados, e começou a colocar os papéis um por um. Ela anunciava cada documento com a mesma tranquilidade de alguém informando a previsão do tempo. Primeiro, revogação registrada em cartório de todas as procurações existentes. Assinada em maio. Protocolada no condado e comunicada às instituições financeiras responsáveis. Ela colocou o próximo documento sobre a mesa. Segundo, registros da clínica ortopédica referentes ao dia 12 de janeiro. Sr. Dawson estava sob sedação leve das 9 da manhã até 11h30. Há assinaturas dos funcionários confirmando cada etapa do atendimento. Ela levantou outro papel. Ao mesmo tempo, existe uma procuração registrada como assinada naquele mesmo dia às 10h15, em um escritório localizado a quilômetros dali. Um homem não pode estar sedado em uma cidade e assinando documentos em outra ao mesmo tempo. O salão inteiro permaneceu em silêncio. Patrícia continuou. Terceiro, registros bancários. $187 mil retirados das contas em 5 meses. Incluindo $89 mil enviados para a BV Capital LLC. Ela levantou os olhos lentamente. O AMB significa Braden. O AMV, imagino, não significa vítima. Algumas pessoas no salão trocaram olhares. Patrícia não sorriu. Ela apenas seguiu. Quarto, uma solicitação de crédito usando a casa da Maple Ridge como garantia, no valor de $150 mil, assinada em 14 de abril. Naquele período, o Sr. Dawson estava vivendo na Crest Haven Manor, a uma distância considerável do local onde esse documento teria sido assinado. Então ela pegou o último papel. O testamento. Aquele que Braden ainda segurava momentos antes. Agora vamos falar sobre este documento. Ela olhou diretamente para ele. O testamento apresentado pelo Sr. Voice está datado de 20 de abril, quando seu sogro ainda estava na Crest Haven Manor. Os registros de entrada mostram que ele não recebeu visitas naquela semana. Uma pausa. Então veio a pergunta. Então responda para todos nesta sala, Sr. Voice. Quem testemunhou este testamento? O silêncio ficou pesado. Patrícia virou o documento. Existem 2 assinaturas de testemunhas aqui. Ela apontou para uma delas. E uma delas pertence a um funcionário responsável por empréstimos da própria empresa onde o senhor trabalha. Então todos olharam para a 4ª fileira. O homem estava sentado segurando uma travessa de comida no colo. Ele havia vindo prestar homenagem. Não imaginava que acabaria sendo parte da história. Seu rosto perdeu completamente a cor. Ficou pálido como aveia.
Você disse que era apenas uma documentação comum de herança, Braden, ele falou com a voz trêmula. Disse que era só uma formalidade. Naquele instante, ele percebeu o que havia feito. Ele não era apenas uma testemunha. Ele era uma testemunha de algo que agora parecia muito maior. E havia acabado de se incriminar diante de todos. Braden tentou sua última defesa. Ninguém autorizou vocês a gravarem nada. Vocês armaram tudo contra mim. Patrícia respondeu sem alterar o tom. Ninguém gravou nada, Sr. Voice. Ela apontou para o microfone do salão. O senhor mesmo leu o documento em voz alta. Em um microfone. Durante o memorial que o senhor pediu para usar. E então as portas do salão se abriram. 2 agentes do departamento do xerife do condado entraram pela luz da tarde. Exatamente no horário combinado com a equipe de investigação financeira 3 dias antes. Ninguém foi algemado dramaticamente no meio dos lírios. Ninguém foi jogado no chão. A vida real raramente acontece como nos filmes. E, sinceramente, às vezes o silêncio é muito pior. Os agentes caminharam pelo corredor com calma, como pessoas que já conheciam o resultado antes mesmo de entrar. O mais velho deles parou diante de Braden. E disse: Sr. Voice, gostaríamos que o acompanhasse para responder algumas perguntas relacionadas a uma denúncia de fraude bancária e alguns documentos apresentados. Ele fez uma pausa. A instituição financeira já bloqueou a linha de crédito e encaminhou o caso para investigação. Vamos começar agora. Fraude bancária. Você conseguia ver cada etapa acontecendo no rosto de Braden. Porque vendedores como ele vivem de máscaras. E naquele momento, todas começaram a cair. Primeiro veio a indignação. Isso é um assunto de família. Nenhuma reação dos agentes. Depois veio o charme. Senhores, houve um grande mal-entendido. Podemos conversar em particular. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Nada. Nenhuma resposta. E então apareceu a última máscara. A verdadeira. Há de alguém que percebeu que a situação tinha escapado completamente do controle. Há de alguém implorando. Ele se virou para o meu pai. E então sua voz fez algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ela subiu. Perdeu aquela confiança de vendedor treinado. Moses. Moses, eu sou da família. Eu ia devolver tudo. Cada centavo. Era um investimento. Eu estava fazendo esse dinheiro crescer para você, para sua aposentadoria. Meu pai olhou para ele da mesma forma que olhava para um motor que alguém tinha mentido sobre o estado dele. Calmo. Analisando cada detalhe. E, ao mesmo tempo, decepcionado. Você ficou com meu talão de cheques por 7 meses, filho. A única coisa que você conseguiu fazer crescer foi o meu funeral. O salão não riu. Não houve risadas. Apenas uma grande respiração coletiva. 60 pessoas soltando o mesmo ar ao mesmo tempo. Como se uma cidade inteira tivesse acabado de fechar uma conta antiga. Então Simone desmoronou. E eu preciso contar essa parte com sinceridade, porque ela ainda é minha irmã. Ela caiu na cadeira da primeira fileira como se alguém tivesse cortado os fios que a mantinham em pé. Por um instante. Apenas um. A atuação parou. E a mulher verdadeira apareceu. Nós estávamos afundando, papai. A voz dela quase não saiu. O condomínio, os cartões, tudo isso. Braden disse que era temporário. Ele falou que seria apenas por um tempo. E eu acreditei nele. Ela fez uma pausa. Eu ainda acredito nele. E talvez essa tenha sido a parte mais triste. Porque provavelmente começou mesmo como algo temporário. Assim como um pequeno vazamento começa com apenas uma gota. Mas ninguém consegue continuar defendendo alguém por muito tempo quando as consequências aparecem. E Simone mostrou exatamente quem era na frase seguinte. Ela virou para mim com o rosto molhado de lágrimas e disse: Mas você piorou tudo, Amber. Se você tivesse simplesmente ficado longe disso, ninguém teria descoberto. E ali estava. Não era um pedido de desculpas. Não era uma pergunta sobre o que eles tinham feito.
Era apenas. Nós teríamos conseguido se você não tivesse descoberto. Olhei para minha irmã mais velha. A mesma pessoa que me ensinou a andar de bicicleta. Que arrumou meu cabelo para o baile da escola. Que um dia esteve ao meu lado em tantos momentos. E que agora havia me ligado às 6h30 da manhã para dizer que eu não receberia nada. Então eu respondi com a frase mais tranquila de toda aquela história. Você ligou antes do amanhecer para dizer que eu não teria nada. Mas, irmã, eu sou a única pessoa saindo desta sala com exatamente tudo que trouxe quando entrei. Os agentes se aproximaram. Braden começou a caminhar pelo corredor entre eles, ainda tentando explicar questões de juros e investimentos para homens usando distintivos. Ele continuava tentando vender uma solução. Mas ninguém mais estava comprando. Meu pai voltou ao microfone uma última vez. Colocou a mão sobre o caixão emprestado e olhou para todas aquelas pessoas que tinham vindo ao seu suposto funeral. Então disse: Pessoal, eu peço desculpas por esse ensaio de despedida. Mas vocês precisavam ver isso. Não porque eu seja especial. Mas porque um dia pode ser a casa de vocês. Podem ser os filhos de vocês. Podem ser os documentos de vocês. Verifiquem tudo enquanto ainda estão aqui para fazer isso. O pastor respondeu: Amém. Um amém em um memorial para um homem que ainda estava vivo. Até hoje, meu pai diz que aquele foi o momento mais marcante que ele já viveu dentro de uma igreja. Depois, no estacionamento, só restaram o som do cascalho sob os pés, o fim da tarde e 2 carros do condado esperando. Os agentes colocaram Braden no banco traseiro do primeiro veículo. Antes mesmo da porta fechar, ele já perguntava sobre quando poderia fazer uma ligação. Ele já estava preparando sua próxima versão da história. Simone caminhou até o segundo carro por conta própria. Naquele momento, ninguém a estava prendendo. Mas ela ainda teria muitas perguntas para responder. E aqueles sapatos novos, tão caros escolhidos para aquela apresentação perfeita, começaram a prender no cascalho. Aquele som elegante que antes parecia mostrar status agora era apenas um passo desajeitado e irregular. E, por algum motivo, aquele barulho ficou guardado na minha memória para sempre. Eu o associei a uma única palavra: consequências. Quando chegou à porta do carro, Simone parou. Ela se virou. E pela primeira vez naquele dia inteiro. Depois do anúncio. Depois do falso testamento. Depois de toda aquela farsa. Minha irmã olhou para o nosso pai. Não para a casa. Não para o dinheiro. Não para o que ele possuía. Mas para ele. Meu pai caminhou até ela. Sem pressa. Do jeito que ele sempre fez. Parou a poucos passos de distância, sem levantar a voz, sem deixar o tom mais duro e sem tentar impressionar as pessoas que saíam do salão e se espalhavam pelos degraus atrás de nós. Ele apenas olhou para ela e finalmente disse em voz alta aquilo que havia falado em uma ligação silenciada na minha cozinha, na sexta-feira de manhã, às 6h31, enquanto o vapor do café ainda subia da xícara. Você enterrou o homem errado, querida. Era só isso. Essa era a frase que ele havia dito com o polegar a poucos centímetros do botão de silenciar do telefone. A frase que guardou por 2 dias para entregar olhando nos olhos dela. Simone abriu a boca. Mas qualquer coisa que ela pretendia dizer simplesmente não saiu. Naquele momento, a porta do carro dos agentes se fechou com aquele som discreto e definitivo que só portas oficiais parecem fazer. Lá dentro, Braden ainda tentava se explicar. Voz abafada. Palavras rápidas. Foi um mal-entendido. Moses. Ele ainda procurava uma saída. Então caminhei até o lado do meu pai e devolvi a Braden as próprias palavras dele, usando o mesmo tom que alguém usaria para pagar um pedágio. Você estava certo sobre uma coisa, Braden. Finalmente alguém ficou de fora. Os carros partiram. Pouco depois, Ara apareceu ao lado do meu pai segurando 2 copos de café que uma das senhoras da igreja havia preparado. Ele olhou para o estacionamento quase vazio com a satisfação de um profissional analisando seu melhor trabalho. Melhor cerimônia que eu já organizei. Nota 10 de 10. Eu faria seu funeral de novo. Meu pai soltou uma risada curta.
Depois tirou o pequeno arranjo de lírios que ela havia insistido que ele usasse e colocou sobre o caixão enquanto os funcionários levavam a estrutura de volta para a van. Entregue isso para alguém que realmente precise. Eu tenho uma casa para destrancar. E foi assim que meu pai participou do próprio funeral. Limpou o próprio nome. E ainda chegou em casa a tempo de assistir ao Jornal da Noite. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhuma notícia sobre ele. Naquela mesma noite, voltamos para a casa da Maple Ridge. Chamamos um chaveiro escolhido por nós. Com nota fiscal. Com o recibo. Porque naquela família, depois de tudo aquilo, nós aprendemos a guardar registros de absolutamente tudo. Meu pai entrou na casa e passou direto por tudo aquilo que Braden e Simone haviam mexido. Foi até a lareira. E antes mesmo de tirar o terno, pegou o pequeno relógio de bronze da minha mãe e deu corda nele. O som voltou. O tic-tac preencheu a sala. A casa parecia respirar novamente. E acho que meu pai também. Agora, deixem eu mostrar o resultado final de tudo isso. Vocês merecem conhecer os números. Braden foi acusado por 2 crimes de falsificação, a procuração e o testamento. Também respondeu por apropriação de recursos de uma pessoa idosa e falsificação de documentação para obtenção de crédito. O conselho responsável pela licença profissional dele suspendeu sua autorização para atuar como corretor de hipotecas em poucas semanas e, até o outono, a licença foi cancelada definitivamente. No mundo dele, aquilo era praticamente uma sentença profissional. Não havia homenagem. Não havia despedida. A BV Capital LLC foi encerrada durante o processo de recuperação dos valores. Entre a restituição obtida pelo banco e a recuperação de parte do dinheiro ligado à empresa, meu pai conseguiu recuperar 141 dos 187 mil dólares que haviam sido retirados. A solicitação de crédito usando a casa como garantia foi cancelada antes de qualquer transferência. A casa da Maple Ridge nunca foi atingida. Patrícia reorganizou tudo através de um fundo familiar com proteções legais que Braden jamais conseguiria contornar. Principalmente porque ele nem sequer tinha formação jurídica. Simone fez um acordo judicial. O advogado dela tomou uma decisão inteligente. E, pela primeira vez, as lágrimas dela apareceram diante das pessoas certas. Ela recebeu 3 anos de liberdade condicional, um plano de restituição financeira e 300 horas de serviço comunitário. E o juiz, que aparentemente tinha um senso de humor tão seco quanto o do meu pai, determinou que ela cumprisse parte desse serviço em uma casa de cuidados para idosos. Ela passa os sábados limpando quartos, ajudando os moradores e lendo histórias para idosos cujas famílias quase nunca aparecem. Muitas pessoas me perguntam se eu perdoei minha irmã. E eu vou responder exatamente como respondi para ela. Foi 8 semanas depois, através do vidro da sala de atendimento da condicional do condado. Simone parecia diferente. Menor. Sem maquiagem para esconder as lágrimas. Sem aquela postura de quem sempre tinha uma resposta pronta. Ela olhou para mim e perguntou em um tom vazio: "Você veio aqui para comemorar minha queda?" E eu respondi: "Não." E eu realmente quis dizer isso. Então entreguei um envelope ao responsável pelo atendimento, pedindo que ele passasse para ela. Dentro estava uma cópia da carta da minha mãe. Aquela que meu pai havia encontrado no antigo baú militar. No final da carta, abaixo da caligrafia da minha mãe, meu pai havia acrescentado uma frase escrita a lápis. Sua mãe disse para você não ficar em silêncio. Isso também era para você. Pague o que deve e depois recomece. Pai. Simone leu 2 vezes. E por um instante, alguma coisa mudou no rosto dela. Algo que eu não via desde antes de Braden entrar na vida dela. Eu não sei o que ela fará com aquilo daqui para frente. Essa parte pertence a ela. Mas o que eu disse naquele dia, através daquele vidro, não foi uma tentativa de reconstruir uma relação. Foi um limite. E eu disse exatamente assim. Quando a restituição estiver paga e quando o tratamento for levado a sério, você sabe onde me encontrar. Até lá, você vai receber exatamente aquilo que ofereceu para mim naquela manhã às 6h30. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu. Ela havia entendido as condições. Foi a primeira conversa honesta que tivemos em anos. Quanto ao restante da família,
Meu pai voltou a frequentar o VFW todas as quintas-feiras. E ele e Aro começaram algo que acabou virando uma pequena tradição na cidade. Uma reunião mensal chamada Documentos antes do último suspiro. 2 homens mais velhos. Uma mesa dobrável. Café gratuito. E uma missão simples. Ensinar pessoas da idade deles a entender uma procuração, reconhecer uma assinatura estranha e garantir que o testamento guardado na gaveta realmente representa a vontade delas. Na primeira reunião apareceram apenas 11 pessoas. No terceiro mês, eles já precisavam colocar cadeiras extras. Uma senhora que veio de outra cidade até se levantou e contou que aquela conversa ajudou seu sobrinho a perceber um problema antes que fosse tarde demais. Eu também mudei minha vida. Aceitei um cargo fixo em um hospital de Columbus. Chega de contratos de 13 semanas atravessando estados. Agora, todo domingo, faço a viagem de 2 horas até a casa do meu pai. E ele ainda queima o bacon de propósito porque insiste que eu gosto exatamente daquele jeito. Acho que presença não é uma dívida que você paga. É um hábito que você escolhe manter. O relógio de bronze da minha mãe continua funcionando sobre a lareira. E no lugar onde antes ficava aquele pedaço de envelope rasgado com meu número de telefone, meu pai agora guarda uma única coisa. Um lírio prensado. Ele sempre diz: melhor funeral que eu nunca tive. Meu pai me ensinou que o valor de um homem nunca esteve no número escrito em sua conta bancária. Está no direito que ele tem de ser ouvido enquanto ainda está aqui. E também nas pessoas que realmente o amam o suficiente para proteger sua assinatura, em vez de desejar herdá-la. Essa é a minha história. Uma ligação às 6h30 da manhã. Uma assinatura falsificada. E um velho soldado que entrou no próprio funeral e saiu de lá de cabeça erguida. Se essa história fez você pensar nos documentos dos seus pais ou nos seus próprios, talvez seja um sinal para verificar tudo esta semana. Enquanto todos ainda estão aqui para conversar. Se você já passou por uma situação envolvendo ganância dentro da família, compartilhe sua história nos comentários. Eu leio todas. E compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso.